Magna discute o papel dos jovens para o futuro da ciência, tecnologia e inovação. As pesquisas que buscam desvendar os segredos dos terremotos aqui no estado. O aplicativo que deve ajudar turistas a encontrar as atrações em Natal. E a monografia do curso de Economia que recebeu premiação nacional. Tudo isso e muito mais, sempre em um novo cenário, agora no Por Dentro do Campus. Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro do Campus. O programa de hoje é direto aqui do setor de aulas 3, que fica bem ao lado do Centro de Convivência. Aqui são oferecidas aulas de todos os cursos do Centro de Ciências Exatas e da Terra, como Matemática, Física, Química e Estatística. Além das formações nas áreas da Geologia, Geofísica, Ciências da Computação e Meteorologia. A importância dos jovens para o futuro da ciência, tecnologia e inovação no país. Esse foi o debate da aula magna do segundo semestre letivo aqui da UFRN, que aconteceu em um contexto de cortes de verbas nas universidades federais brasileiras. A aula magna aconteceu no auditório da reitoria e participaram, além de centenas de estudantes, pró-reitores, diretores de centro e servidores da universidade. O tema da participação do jovem na produção científica e tecnológica do país é altamente relevante em qualquer tempo, mas neste momento principalmente porque nós aqui somos construtores de conhecimento, temos a incumbência de disseminar a ciência e a tecnologia a bem da sociedade e os jovens precisam estar inseridos nesse processo. A palestrante do evento foi a professora Helena Nader, que é docente titular da Universidade Federal de São Paulo e membro do CAPES. Quando você olha os países desenvolvidos, cada vez mais eles estão formando pessoas e investindo em ciência. O Brasil deu um salto muito grande nos últimos anos, nas últimas décadas, mas ele está ameaçado hoje. Ameaçado porque os cortes de recursos são muito significativos e isso vai impactar e vai impactar muito negativamente. O tema do evento, Os Jovens e o Futuro da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, tem como objetivo debater as diretrizes que a educação em ciência e tecnologia devem seguir agora, após os cortes no orçamento. Os cortes na ciência e tecnologia são bastante graves no país como um todo, porque nós vamos cessear um conjunto de pesquisas cujos resultados poderiam, em um período aí que a ciência tem, de alguns poucos anos ou de muitos anos, uma larga repercussão para o futuro em termos de qualidade de vida, soluções tecnológicas para diversos problemas, processos sociais que receberiam dessas pesquisas uma grande contribuição. Então, o corte de hoje significa para o futuro um retrocesso, infelizmente. Quando você corta recurso, eu dou sempre esse exemplo, na construção de uma estrada, de uma hidrelétrica ou de uma edificação, é ruim, mas você pode retornar. Retoma e acaba a obra. Você cortou em educação, você cortou em ciência, você não retoma, porque aquele da educação já passou. E aquele trabalho de ciência que estava sendo feito foi parado e ele se perde. Durante todo o mês de setembro, uma série de ações buscam combater os riscos do suicídio. E conversar pode fazer uma grande diferença. Confira. A campanha Setembro Amarelo surgiu ainda em 2015 através de uma iniciativa do Centro de Valorização à Vida. Aqui na UFRN, durante todo o mês, diversas atividades vão ser realizadas para todo o público. Palestras, oficinas e rodas de acolhimento fazem parte do calendário de eventos da campanha, que serve de alerta para a discussão de um problema tão complexo. O suicídio é um fenômeno complexo, que ainda é cercado de muitos tabus. Em geral, entendemos que a pessoa que passa a ter a ideação suicida, o desejo de morte, deseja muito mais a morte de um sofrimento que está para aquela pessoa insuportável, e não a morte biológica, a morte do corpo físico, mas é o desejo assim angustiante de eliminar radicalmente aquele sofrimento que a pessoa não está conseguindo dar conta. Por isso a importância de esclarecermos que é possível
falarmos sobre esse sofrimento, porque à medida que a gente encontra um canal de comunicação, que a gente aborda esse sofrimento, a angústia vai sendo aliviada e é possível, a partir dessa escuta, irem surgindo aí luzes, caminhos, possibilidades de enfrentamento a essa dor. Nas atividades propostas pela campanha durante todo o mês, é possível entender e discutir a temática, e assim saber quando a ajuda é necessária. Costumo dizer que desconfiou que precisa de ajuda, procure ajuda. Fale, exponha isso. É claro que no caso de uma ideação suicida, essa escuta ela precisa ser feita por um profissional, mas a primeira escuta pode ser feita por qualquer pessoa, por uma figura de referência. São fatores de proteção, a rede social, pessoas próximas que simplesmente demonstrem que estão preocupadas, que se importam e que podem ajudar. E aí essa pessoa próxima pode conduzir ou orientar onde buscar uma ajuda profissional, que no caso da ideação suicida é necessário uma ajuda profissional. Aqui na universidade a gente tem espaços de acolhimento, como o plantão psicológico que a Pró-Reitoria de Ações Estudantis oferece, o CEPA também oferece. Então, nesses espaços, a gente faz essa primeira escuta e dá um encaminhamento para onde for necessário. O Rio Grande do Norte é um dos estados da região Nordeste onde mais são registrados tremores de terra, apesar de poucos serem notados. Na semana passada, um tremor pôde ser sentido pelos moradores de Touros. Desde a década de 70, pesquisadores aqui da UFRN estudam esses fenômenos. Os tremores de terra são alvos de estudos aqui no estado há pelo menos 40 anos. O Laboratório de Sismologia da UFRN é o único em todo o Nordeste e referência de pesquisas sobre os abalos na região. O estado, junto com Ceará e Pernambuco, são os maiores alvos desse fenômeno natural em função de suas características geológicas. Todo tremor, esses tremores que a gente vê aqui, ele ocorre em falhas geológicas. Então, vez por outra, essas falhas geológicas se movimentam porque a energia se acumula, chega a um certo ponto que as rochas não suportam mais esse acúmulo de energia e liberam repentinamente essa energia na forma de terremotos, de tremores. Então, aqui no Nordeste do Brasil, a gente já conhece várias regiões onde esse tipo de fenômeno acontece. A ideia de se investir em pesquisas como essa surgiu na década de 70, em meio a relatos frequentes de tremores de terra. Atualmente, aqui no estado, são registrados em média de 3 a 4 abalos por mês. Na semana passada, por exemplo, foi registrado mais um. O tremor de 2,3 graus na escala Richter aconteceu no litoral e foi sentido pelos moradores do município de Touros. Há cerca de 10 anos que tremores não eram sentidos na localidade. Segundo a DESSOM, tremores de magnitude 2, apesar de notados em cidades pequenas, são pouco sentidos em centros urbanos maiores. O terremoto de magnitude 2 na zona rural, onde é uma região muito mais quieta, não tem indústria, não tem tráfego intenso de carros, etc., você sente qualquer vibração a mais. Aqui no centro de uma cidade como Natal, por exemplo, se acontecesse um terremoto de magnitude 2 ou 1,5, 2, como acontece no interior do estado, certamente muita gente não ia perceber, porque isso ia passar como sendo um ruído habitual, que a gente tem costume, ou do tráfego, ou do vento, ou de qualquer outra coisa, ou de uma indústria, de uma bomba ligando, qualquer coisa. Mas assim, nessas localidades, acima, a partir de magnitude 2, as pessoas já sentem, já escutam pelo menos o estrondo. Uma das descobertas diante de tantos estudos é a falha da Samambaia, uma falha geológica descoberta pelos pesquisadores do Laboratório de Sismologia da Universidade. No Rio Grande do Norte, o maior abalo sísmico já registrado aconteceu na cidade de João Câmara, no dia 30 de novembro de 1986. Na época, cerca de 10 mil pessoas ficaram desabrigadas. Mesmo com os muitos estudos e pesquisas, tremores de terra ainda não podem ser previstos pela ciência. Prever exatamente não tem como. Previsão no sentido de dizer a que horas, em que local e em que magnitude. Isso não é possível. O que é possível fazer é, baseado no histórico da sismicidade, você traçar estatisticamente cenários de risco com a dada região. Isso aí é perfeitamente possível de fazer. Agora, saber quando e onde
e com que magnitude vai acontecer um sismo, isso ainda é matéria de intenso debate científico ainda. Depois do intervalo, um aplicativo desenvolvido aqui na UFRN que promete ajudar os turistas de Natal. E a monografia do curso de Economia que foi premiada nacionalmente. Não sai daí, a gente volta em instantes.